Olá, paz do Senhor para você. Paz do Senhor Jesus para você que está aí ouvindo. Se você entrou aí, se você está aí ouvindo é porque Deus quer trazer uma mensagem para você hoje. Irmãos, vivemos num mundo onde as pessoas não estão sabendo mais dialogar, onde as pessoas não estão sabendo mais amar, onde as pessoas não estão mais sabendo viver uma com as outras, não é verdade? Às vezes irmãos com irmãos não se conversam, às vezes casamentos que só simplesmente são fachadas, casamentos de mentiras, relacionamentos de mentira. E é a palavra de hoje que eu quero trazer para você em nome de Jesus. O Senhor colocou essa palavra em meu coração e eu trouxe ela aqui em forma de pregação. Estou aqui, minhas mãos com a Bíblia Sagrada, para trazer uma mensagem, uma palavra para você. A Bíblia nos fala que no final do tempo o amor de muitos esfriaria. E tem se esfriado, irmãos. Filhos que não estão mais conversando com os pais. Filhos que não procuram mais os pais. É realidade. As pessoas estão se isolando, irmãos. E nós vamos falar hoje sobre o bom relacionamento. É o tema dessa pregação. Eu creio que essa palavra vai servir para você. Se você já for uma pessoa que aprendeu a relacionar com as outras pessoas, ela vai servir de orientação para que você ajude outras pessoas. Então, desde já eu te peço, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Torna-se aí um membro do canal. Curte esse trabalho que eu estou fazendo, porque você está me motivando a continuar fazendo em nome de Jesus. E se essa mensagem falou com você, ela também pode falar com outras pessoas. Envie ela para os seus contatos, para que ela possa falar com outras pessoas também, irmãos. Muitas das vezes ficamos presos dentro de uma bolha, dentro do sistema religioso, mas esquecemos daquilo que Jesus requer de nós. Houve um sacrifício de cruz, houve uma morte de cruz de Jesus. E essa morte não foi em vão. Não foi simplesmente uma morte. Foi um sacrifício de cruz de Jesus por mim e por você. E automaticamente ele requer algumas coisas de nós. E uma das coisas que ele requer de nós é um bom relacionamento, não é verdade? Porque a Bíblia Sagrada nos fala sobre isso. A Bíblia Sagrada nos traz isso como orientação, como fortalecimento, como base para a nossa caminhada cristã. E vamos ler um texto aqui lá em Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 nos diz assim, irmãos: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia está nos falando isso lá em Romanos 12, 18. A orientação bíblica para nós, a orientação de Deus para nós, que nós venhamos termos paz para com todos os homens. Eu disse aqui na pregação passada que o mal não pode estar em nós. O mal está no mundo. E eu estou tornando frisar isso porque muitas das vezes, porque estamos sendo tratados mal, porque está falando mal da gente, porque está nos julgando, porque está nos condenando, ou porque não gosta de nós, não significa que nós temos que tratarmos com a mesma moeda. O mal não está em você que está me ouvindo. Se você é cristão, eu estou falando aí com um cristão, cristão falando para um cristão. O mal não está em você, o mal está no mundo. Então as pessoas do mundo que quiser que fique com o mal, que use o mal da forma que eles bem desejar, mas nós cristãos não vamos usar o mal. Vamos ler mais um versículo que está lá em Colossenses 4, nós vamos lermos a partir do 5 em nome de Jesus.
Olha o que Colossenses 4, 5 nos fala. Andai em sabedoria. Andai em sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. E a vossa palavra seja sempre em graça temperada, com sal, para que sabais como haver de responder a cada um. Então, um verdadeiro cristão, ele não fala em cima de uma emoção, em cima de uma raiva, em cima de um ódio, em cima de uma ira. O verdadeiro cristão, ele vai, muitas das vezes, dar um passo atrás, vai repensar aquilo que ele vai estar entregando como resposta. Não nos igualamos ao mundo, irmãos. Às vezes está vindo uma má resposta, às vezes está vindo um palavrão de lá, às vezes está vindo uma palavra torpe de lá, mas nós vamos ser temperantes com as nossas palavras, temperarmos com sal. Nós vamos aprender a falar com as pessoas, principalmente com aquelas pessoas que nos ofendem, que nos machucam e que nos ferem. As pessoas do mundo têm que ver Cristo em nós. As pessoas do mundo têm que olhar para nós e ver Cristo. E é por isso que o tema hoje é um bom relacionamento. Nós venhamos a ter um bom relacionamento para com os homens e também para com Deus. Precisamos termos um bom relacionamento para com os homens e para com Deus, irmãos. E para que nós venhamos a ter um bom relacionamento interpessoal, né? Nós temos uma das bases da vida, uma da base das nossas vidas, das nossas caminhadas, para que nós mostramos para as outras pessoas que somos verdadeiro cristão. As pessoas para nos ver e até mesmo para nos julgar com os olhos, para falar assim, ali está um cristão, ou ali está um verdadeiro cristão. Ela tem que assistir, ela tem que ver uma estrutura em nós, não é verdade? Ela tem que assistir essa estrutura em nós, não uma estrutura com máscaras, onde vamos usar a máscara porque simplesmente vamos à igreja, porque simplesmente somos religiosos. Não pode ser com máscara, tem que ser em verdade, porque Deus conhece o nosso íntimo, irmãos. Deus, ele conhece o nosso coração, e é por isso que nós temos que termos e aprendermos a ter um relacionamento com as pessoas, um relacionamento saudável e duradouro. Ele não acontece por um acaso. Quando nós temos amigos e verdadeiros amigos, não é por causa de empatia, é porque essa pessoa viu algo importante em você, no qual ela se sentiu bem estar na tua presença, ela se sentiu bem em colocar ela no hall de amigos ou amigas da sua vida. Então nós temos, para que nós venhamos termos relacionamentos duradouros, que dure para sempre, nós temos que plantarmos em nós a semente do amor, a semente da sinceridade, a semente da verdade. São base de um verdadeiro relacionamento. Então não é simplesmente porque houve uma simpatia ou simplesmente porque passou na sua vida. Se passou na sua vida e permanece, é porque você tem algo bom, né? E nós lemos aí em Romanos 12, 18, faça tudo possível para viver em paz com todos. Nós temos que vivermos em paz com todos. E também nós lemos aí em Colossenses 4, 5, 6, nos fala que devemos aproveitar bem a oportunidade que temos para relacionar e semeando palavras. A palavra que sai da sua boca sempre tem que ser palavras verdadeiras. E tem alguns passos, irmãos, para que nós venhamos termos um bom relacionamento. Eu quero trazer alguns passos aqui, você que está passando por essa dificuldade, por essa luta. Existem alguns passos que nós precisamos para que nós venhamos termos um bom relacionamento. O primeiro passo é o amor. Eu te disse aqui que a Bíblia nos fala que no final do tempo, nesse final de tempo que nós estamos vivendo aqui na Terra, a Bíblia nos fala que o amor de muitos esfriaria. E eu disse que pai com filhos, filhos com os pais, irmãos com irmãos,
esposa com marido, marido com esposa, o relacionamento tem se esfriado, tem se acabado. Muitas vidas aí, muitas pessoas vivem uma vida mentirosa, um ambiente pesado, um ambiente ruim, porque já não existe mais o amor. Então o amor é uma das bases que nós vamos falar aqui. O primeiro passo é o amor. Nós vamos ler lá em Mateus 5:44. Mateus 5:44. Mateus 5:44 nos diz assim. Mateus 5:44 nos fala da seguinte maneira: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem. Amai os vossos inimigos e orai para os que te perseguem. Porque, frisando aquilo que eu disse no início aqui, o mal não está em nós. Uma pessoa pode me considerar inimiga dela, ou inimigo, mas eu jamais vou considerar essa pessoa como a minha inimiga. Ao contrário, eu vou orar para que ela mude a atitude, para que ela mude esse pensamento, para que ela tenha uma nova posição, um novo pensamento a meu respeito. E assim nós vamos começarmos a entendermos o processo daquilo que Deus quer para nós. Então o amor, irmãos, é uma das bases, é um dos primeiros passos para nossas vidas cristãs. E um cristão verdadeiro, é um cristão genuíno, não considera ninguém como inimigo. Um verdadeiro cristão não tem ninguém como inimigo. Ah, fulano é meu inimigo, meu vizinho é meu inimigo, aquele irmão da igreja que me persegue é meu inimigo, aquela pessoa que fala mal de mim é meu inimigo. Não, nós não temos inimigos, irmãos. Porque nós aprendemos também através da Bíblia Sagrada que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Pessoas são usadas para manifestar o mal. Pessoas são usadas para nos atingir com o mal. E nós sabemos que as pessoas estão sendo usadas, o mal está na pessoa, mas não é a pessoa. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem muito menos contra o sangue. E é por isso que nós temos que sermos verdadeiro cristão e entendermos que é o que está na pessoa, não a pessoa que está nos fazendo mal, irmãos. Então a palavra nos ensina em Mateus 5:44, e até nós lemos aí até o 46, a palavra nos ensina que devemos amar até mesmo aquele que por algum motivo nos tem como inimigo. As pessoas vão te ver como inimigo, mas você não vai vê-la como inimigo. E sem dúvida, irmãos, sem dúvida, um relacionamento saudável começa sendo regado com muito amor, carinho pelas pessoas. Amor e carinho. E é impossível, né? E é impossível e é importante que também nós lembrarmos que o amor não é apenas uma opção para um cristão. Não é simplesmente uma opção. Eu vou amar com medo de perder a minha salvação. Eu vou amar aqui com medo de ir para o inferno. Não é essa a opção. É um mandamento que Cristo nos deixou. E ele tem que ser sincero. Se é um mandamento, ele não pode ser simplesmente superficial. Ele tem que ser sincero. Né? E ele nos deixou aqui lá em João 13:34, que eu também quero ler. Evangelho de João. João 13:34. Só o 34 nos diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Mandamento de Deus, que nós temos que amar as pessoas. Não é porque existe uma indiferença, não é porque existe uma indiferença às vezes de pensamentos políticos, religiosa, porque ela frequenta outro tipo de religião, que você vai deixar de amar. Porque o amor, ele é mútuo, o amor é de Deus. O amor é de Deus. E lá em 1 João também, 1 João 3,16, também nos diz assim. 1 João 3,16, nós vamos ler também, só o 16 nos diz assim: nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Devemos dar a nossa vida
pelos nossos irmãos. Então, a instrução de Deus para a sua vida, a instrução de Deus para a minha vida, que nós venhamos aprendermos a amar, irmãos. Somos instruídos através dessas palavras que aqui eu disse, somos instruídos a amar como Ele nos amou. Ele está nos ensinando a amarmos a pessoa. Ele mesmo nos entregou a prova do amor dele verdadeiro por nós, morrendo por nós na cruz. Jesus morreu por nós na cruz. Então o primeiro passo é o amor. E o segundo passo, não menos importante do que o primeiro, mas é o respeito. Devemos respeitar as pessoas. Você nunca pode tentar igualar uma pessoa com você. Não é porque você faz, ou não é porque você está num lugar, ou não é porque você é diferente que as pessoas têm que ser igual a você. Tem que ser diferente igual a você, tem que fazer as mesmas coisas que você faz, tem que comer a mesma comida que você come, ou tem que cultuar na mesma religião que você cultua. Isso não pode ser o significado de você não respeitar essa pessoa. O respeito ele tem que ser mútuo. Nós damos para recebermos o respeito. Vamos ler lá em Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 vai nos falar do respeito. Que nos diz assim. Romanos 12, 10 nos fala assim, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. Nós temos que honrar. Eu disse aqui que o amor ele é mútuo. Nós damos para recebermos. Talvez você está querendo aí respeito. Talvez você está sentindo que você não está sendo respeitada. Mas você está dando respeito. Só recebemos aquilo que damos. Só somos aquilo que realmente somos e só recebemos aquilo que damos. E o respeito nós temos que dar para receber. E lá em 1 Pedro também nos diz assim. 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17 nos fala assim. Tratai com honra a todos. Amai os irmãos e temei a Deus e honrai os reis. Os reis aqui no caso aqui são os nossos governadores. Então nós temos um turbilhão de coisas maravilhosas que fala aqui conosco, né? Que é 1 Pedro 2,17, tratai com honra a todos, honrar a todos, amai os irmãos, temei a Deus, temor a Deus, não é medo, é respeito a Deus, e honrai os reis, os nossos governadores, os nossos líderes políticos. Então nós aprendemos a amar, aprendemos também a respeitar, irmãos, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos instrui as coisas que nós precisamos de ser e de fazermos aqui sobre a face da terra. Então o respeito, irmãos, respeitar as pessoas é conhecer o valor que cada um possui. Eu disse aqui que nós não podemos nos igualar a alguém, ou queremos que as pessoas nos igualem a nós. Não é porque você faz, ou não é porque você sabe, ou porque você é melhor em determinadas áreas ou em determinadas coisas, que você vai humilhar ou desfazer das outras pessoas. Ao contrário, você tem que respeitar as pessoas com as limitações que elas têm. Cada um de nós temos as nossas limitações. E é por isso que nós temos que respeitar o valor que cada um possui. Independente da sua opinião. Talvez você é de uma religião, uma pessoa de outra. Talvez você trabalha num serviço e a pessoa trabalha em outra. Talvez a pessoa é mais simples do que você. Talvez a casa dela é mais simples do que você. Talvez as vestes que ela usa é mais simples do que a sua. Isso nunca pode se tornar uma falta de respeito. Nós temos que respeitarmos as pessoas da forma que ela é. É instrução bíblica, irmãos. Para mim e para você, somos instruídos através da Bíblia para fazermos isso. Nós temos que agirmos com empatia. Nós temos que agirmos com empatia com as pessoas. Ouvir com atenção e tratarmos a todo com dignidade.
Senão nós estamos ferindo o coração de Deus. Se eu não consigo respeitar as pessoas, se eu não consigo ter respeito para com o meu próximo, independente da caminhada religiosa que ele está buscando, independente da profissão que ele escolheu para traçar, independente da estrutura física que ele tem ou da estrutura espiritual que ele tem, eu estou ferindo o coração de Deus. E nós não podemos ferir o coração de Deus. Nós temos que respeitar as pessoas, irmãos. E o respeito ele tem que ser mútuo. Eu falei aqui que nós temos que sermos flexíveis. Nós temos que dar respeito para recebermos. Damos respeito para recebermos respeito. Jesus ele nos ensina muitas coisas através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos instrui também a respeitar as pessoas. E esse é o segundo passo. E o terceiro passo, irmãos, nós sermos flexíveis. Flexibilidade. Não podemos resolver tudo com ferro e fogo. Não podemos resolver tudo com ignorâncias. Não podemos resolver tudo com isolamento, com cara fechada. Nós temos que termos flexibilidade. Vamos ler lá em Romanos 15, nós vamos ler 1 e 2. Romanos 15. Iremos ler 1 e 2, que nos diz assim, ó. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E 2 fala assim, portanto, cada um de vós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Agradarmos as pessoas. Às vezes você está vivendo um relacionamento aí no seu lar, na sua casa, e às vezes todo dia discussões, todo dia as guerras, todo dia ali um ambiente pesado, por falta de flexibilidade. Temos que ser flexíveis. E às vezes, muitas das vezes, no nosso íntimo, nós podemos até ter certeza que nós estamos certos. Eu estou certo, eu não vou abaixar a cabeça. Eu estou certo, eu não vou deixar de falar. Eu não estou certo, estou certo, eu não vou deixar de responder. Aonde que nós temos que agirmos de maneira contrária. Às vezes, mesmo certo, abaixamos a cabeça para evitarmos um mal maior. Às vezes, mesmo estando certo, ficamos calados para evitarmos um mal maior. Isso é flexibilidade, irmãos. Isso é atitude de um verdadeiro cristão. A flexibilidade é uma atitude de um verdadeiro cristão. E é impossível, você que está aí me ouvindo, é impossível, eu estou dizendo para você de coração, é impossível, irmãos, manter um bom relacionamento com as pessoas sendo inflexível. É impossível. Nós temos que sermos flexíveis. Nós não podemos ser uma pessoa que sempre temos razão. Às vezes, muitas das vezes, uma situação tem duas razões. Depende muito do ponto de vista que cada um está vendo. Não, eu estou com a verdade, eu estou com a razão. Não, às vezes a outra pessoa também está com a razão, porque ela tem uma forma diferente de ver as coisas, de querer as coisas. E nós temos que aprendermos, respeitarmos isso através da flexibilidade. Nós temos que entendermos que cada um tem um ponto de vista, tem uma forma de ver as coisas, irmãos. Somos diferentes, somos seres humanos diferentes. Não somos máquinas. Uma máquina, quando ela é feita, ali ela é colocada nela ali um chip, um programa, para que ela repita tudo ali, conforme a outra máquina que foi inventada. Os programas são os mesmos, mas nós somos seres humanos. Cada um tem pensamentos, cada um tem uma forma de querer, cada um tem uma forma de pensar. E quando nós nos tornamos flexíveis, nós entendemos realmente o que Deus quer de nós. Deus não quer contenda, Deus não quer briga, Deus não quer ira. Por mais que você tenha razão, por mais que você tenha verdade sobre as tuas mãos, você pode e deve evitar o mal maior. Para que você tenha um bom relacionamento aí com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família de maneira em geral. Temos que sermos flexíveis, irmãos. E o quarto e último passo é que nós temos que perdoar. Até uma pregação passada, uma live passada, eu falei sobre o poder do perdão. E se você não assistiu, assista lá. Está aí no YouTube.
o poder do perdão, o que acontece conosco dentro do mundo físico e dentro do mundo espiritual. Nós temos que perdoar. O perdão move o coração de Deus. O perdão zera a balança de pecado entre você e Deus. O perdão ao próximo tira o peso da sua alma. Sua alma não vai carregar peso quando ela for salva. O perdão, irmãos, limpa a faxina da nossa mente, do nosso coração. Então o perdão é a base de tudo. Vamos ler lá em Colossenses. Colossenses 3, nós vamos ler só o 13. Colossenses 3:13, que nos diz assim: Suportai-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, de maneira com Cristo vos perdoou, fazeis também assim. Nós temos que criarmos um ambiente saudável, irmãos, dentro dos nossos lares, nos templos, nas igrejas onde nós congregamos, com a vizinhança, no nosso trabalho, na escola. Nós temos que criarmos um ambiente saudável. E muitas das vezes a religiosidade vai querer nos colocar uma barreira, uma venda. Muitas das vezes a religiosidade vai querer que você seja uma pessoa egoísta, para julgar as pessoas sobre aquilo que ela não tem, ou a verdade que ela não busca. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra de maneira diferente. A Bíblia Sagrada nos mostra convivermos com as outras pessoas. Entendermos cada coração, cada vida, cada pensamento, cada estrutura, irmãos, nós temos que entendermos. Então o perdão é uma das formas que nós conseguimos zerar a balança de mal, de pecado que está em nós, de erros que está dentro de nós. Que a nossa alma se torne leve para o grande dia do julgamento com o Senhor. A pessoa que não perdoa, ela não é perdoada por Deus. A pessoa que não perdoa, ela tem uma alma pesada, ela tem peso sobre a alma que vai ter que prestar conta depois. Por isso que é muito importante nós perdoarmos as outras pessoas. E todos nós estamos sujeitos a erro. Às vezes uma pessoa erra, uma pessoa vai julgar ela eternamente em cima de um único erro e vai ser incapaz de perdoar essa pessoa. Você errou, você para mim não existe mais. Você errou, não quero mais contato com você. Você errou, você não pertence mais ao meu grupo aqui, ó. Você errou, eu não estou mais junto com você, não congrego mais junto com você. Você errou, nosso casamento está acabado. Você errou, nosso relacionamento não tem mais, já acabou o relacionamento, não existe mais relacionamento. Isso é julgamento de pessoas infiéis a Deus, irmãos. Isso é julgamento de pessoas, muitas das vezes, religiosas, mas infiéis a Deus. Pessoas que não têm uma estrutura cristã, que os verdadeiros cristãos pensam diferente. Os verdadeiros cristãos, ele vê diferente. Porque todos nós, você que está me ouvindo, eu aqui que estou aqui, ó, estamos sujeitos a erros. Estamos sujeitos a falhas. É por isso que nós recebemos o nome de pecadores. Por isso que essa matéria, esse corpo, as nossas vidas aqui, nós vamos carregar um pecado sobre nós. E que para que nós venhamos a entrar no céu, teremos que termos esse corpo transformado. Porque o pecado está ao nosso redor. Todo dia podemos levantar e durante o dia erramos várias vezes em pensar, em falar, em ouvir, em fazer. Então várias formas que nós trazemos os erros para nossas vidas. Mas para você ir religioso, eu quero dizer para você que nós temos um Deus perdoador. Talvez você aí não está perdoando o seu irmão. Talvez você aí não está perdoando o seu vizinho. Talvez você aí não está perdoando o teu marido. Talvez você que está me ouvindo não está perdoando a tua esposa. Mas nós temos um Deus perdoador. Se a pessoa pediu perdão a Deus, ela zera a balança sobre ela. E o mal continua em você. O peso está em você, religioso, que não consegue perdoar. Não confunda, irmãos, religiosidade com sermos cristãos. Ou sermos verdadeiramente cristãos. A religiosidade, ela mata. A religiosidade, ela te cega. E muitas das vezes a religiosidade, ela faz com que o céu se feche para você. E é por isso que nós temos que sermos cristãos. Porque a Bíblia Sagrada, o nosso manual de fé, ele nos instrui, ele nos ensina a nos prostrarmos, a sermos de maneira diferente.
É por isso que nós temos que sermos o verdadeiro de Deus, irmãos. E o perdão é perdão de Deus. Se eu não perdoo as outras pessoas, se eu não tenho capacidade de liberar o perdão, não recebo eu o perdão de Deus. Aquele sangue derramado na cruz, através de Jesus, não tem efeito para aqueles que não perdoam. Eu continuo carregando em mim o peso do pecado. E se eu morrer com o peso do pecado, eu vou ser julgado em cima desses pesos que eu estou carregando. E é por isso que é necessário perdoarmos uns aos outros, irmãos. Porque todos nós estamos sujeitos a erros. Guarda isso. Você está sujeito a erro. Eu estou sujeito a erros. Não existe boas amizades ou bom relacionamento, irmãos, que nunca tenha passado por falhas e dificuldades. Se você tem verdadeiros amigos aí, se a sua amizade com alguém é duradoura, porque sementes boas foram plantadas em meio aos caminhos. Eu não estou dizendo amizade virtual. Estou dizendo de pessoas que assistem a sua vida. Ou pessoas que você assiste a vida dela, que está dentro da vida dela. Está dentro do mundo dela. Essas verdadeiras amizades foram sementes que foram semeadas e plantadas durante o caminho. E sementes que precisam de ser regadas. Mas todos os relacionamentos passam por falhas e dificuldades. Todos. São pessoas, são cabeças pensantes. E se está até hoje, está durando, se é duradouro, é porque coisas boas foram plantadas em meio ao caminho. Por isso que o versículo que nós acabamos de ler, que está lá em Colossenses 3,13, nos ensina que assim como Cristo nos perdoou, também devemos perdoar uns aos outros. O perdão é a chave de uma vitória, irmãos. O perdão é uma reconciliação para com Deus. É impossível agradar a Deus enquanto negamos o perdão. Se você nega o perdão, você não está agradando a Deus. Você está com dívida com Deus. Então nós temos que aprendermos a perdoar. Eu quero concluir esse trabalho dizendo o seguinte: um relacionamento saudável, irmãos, ele não acontece por um acaso. Não é por um acaso que acontece um relacionamento saudável. Eles são construídos com amor. Um relacionamento saudável, ele é construído com amor, com respeito, com flexibilidade e com perdão, que foi as palavras que nós tratamos aqui. Com amor, com respeito, com flexibilidade e com perdão, irmãos. Relacionamento com os irmãos da igreja, relacionamento de marido com esposa ou esposa com marido, relacionamento com os filhos. Talvez está faltando esse tempero sobre a sua vida, para que você tenha um bom relacionamento. E quando aplicamos, irmãos, esses princípios, essas coisas que aqui eu disse, na luz da palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus para nós, não apenas fortalecemos os nossos vínculos com as pessoas. Você não fortalece simplesmente um vínculo com as pessoas, mas também agradamos o Senhor. Agradamos a Deus com as nossas atitudes. Ele vai falar assim: eis ali um filho, eis ali uma filha que aprendeu de mim. Eis ali um filho, eis ali uma filha que colocou o manual de fé em prática. É por isso que nós temos que colocarmos esses princípios sobre as nossas vidas, agradando ao Senhor também. Que possamos, irmãos, dia após dia, buscar viver em paz. Nós temos que vivermos em paz com todos e refletindo todos os dias o amor de Cristo em cada relacionamento. Aonde você for, aonde você estiver, que Cristo também esteja junto com você. Não seja simplesmente um cristão de igreja, ou não seja simplesmente um cristão dentro da sua casa. Seja cristão o tempo todo. O tempo todo seja cristão. Quero orar por você em nome de Jesus. Quero orar para que essas palavras possam entrar na tua vida, entrar no teu coração e fazer morada contigo. Essa palavra possa vir a falar com você. Se você gostou desse trabalho, curte e compartilhe. E se essa palavra serviu para você, compartilhe ela com outras pessoas, para que também possa ouvir e entender o significado de nós buscarmos e interpretarmos a palavra, a boca de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, coloca esse ouvinte, esse que está aí, Pai, esse que permaneceu aí até o fim, Senhor, que deu ouvido a essas palavras, ó Deus,
que o Senhor hoje colocou em meu coração, meu Pai. Que essa pessoa, Deus, possa entender, meu Deus, o processo de vida que aqui, Deus, nós buscamos, ó Deus. Possa entender, Deus, que amor, respeito, flexibilidade, ó Deus, são algo do Senhor para nós, ó Deus. E que possamos sermos verdadeiros no Senhor, Pai. Eu coloco essa vida sobre as tuas mãos, para que seja abençoada e tocada agora em nome do Senhor Jesus. Sou eu, irmão Pastor Leandro, deixando para você mais uma mensagem em nome de Jesus. Se gostou, compartilhe, inscreva-se no canal, que outras mensagens como essa virão em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida.